Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos ao momento de meditação desta palavra do dia. Hoje, festa de Cristo Rei, para esse domingo, dia 23 de novembro. Não deixe de participar dessa missa com a sua família. Também deixar o seu like, o seu oi, o seu gostei, o seu comentário para esse vídeo, esta reflexão. Vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo a outros: Ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre, diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje essa solenidade, ela é relativamente recente na igreja. Essa festa que nós celebramos para esse domingo, Cristo Rei, instituída pelo Papa Pio XI, através de uma encíclica dele, Quas Primas, em 11 de dezembro de 1925. E naquele tempo, o mundo estava aquele período chamado pós-Primeira Guerra. A Europa estava devastada pela guerra, mergulhada em uma crise de identidade e valores. Houve muitas crises no sistema político, pois os regimes totalitários começaram a aparecer, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o comunismo ateu na Rússia começavam a ganhar força, propondo uma lealdade absoluta ao Estado em oposição a Deus. A cristandade estava em declínio, podemos dizer assim, pois a sociedade se secularizava rapidamente, afastando-se das raízes cristãs. Então, diante dessa situação, Pio XI percebeu a necessidade urgente de reafirmar a soberania de Cristo. Então, a festa ela foi estabelecida para, primeiro, recordar aos fiéis que Cristo é o soberano de toda a criação, da sociedade, acima de tudo, dos corações humanos. Em segundo lugar, para contrapor-se aos regimes totalitários, declarando que nenhum líder ou ideologia terrestre pode exigir uma submissão absoluta que pertence somente a Deus. Depois, convocar a humanidade a reconhecer que a verdadeira paz, a justiça, a ordem só podem ser encontradas quando Cristo é reconhecido como o centro de todas as coisas. Muito bem, então, partindo dessa situação histórica, desse contexto onde a festa nasceu, nós podemos entender melhor que mesmo depois, quando vem o Vaticano II, essa data dessa festa, considerada já algo a ser celebrado todo ano, enfim, dentro da igreja, para clarear as realidades, as expectativas, as situações do mundo, essa data foi transferida para o último domingo do ano litúrgico. Assim a igreja fez uma transferência da data, realçando o seu significado, porque a história humana e o tempo culminam em Cristo, Alfa e Ômega. Portanto, fica bem no fim do fechamento do ano litúrgico. Bem, o Evangelho hoje, irmãos, é também o Evangelho que está proposto para esse período de festa do Cristo Rei, para essa solenidade, claro, é uma passagem paradoxal e comovente. A cena é o ápice da humilhação humana, que é a crucifixão, e é precisamente aí que São Lucas nos revela a realeza de Jesus. Então nós temos dentro dessa narrativa primeiro a zombaria dos poderosos, pois os chefes, os soldados e um dos criminosos desafiam Jesus com a mesma lógica do mundo: salva-te a ti mesmo. Essa é uma lógica meramente mundana. Para eles, um rei messiânico deveria demonstrar poder, descer da cruz, triunfar pela força, dentro da lógica mundana. A sua realeza é medida pela capacidade de autopreservação, dentro da lógica mundana. Bem, há um letreiro irônico, em cima de Cristo. Pilatos, sem saber, profetiza o título: Este é o rei dos judeus. De certa maneira é irônico, mas ele está profetizando. De fato, isso é colocado como uma espécie de escárnio, porém torna-se a mais pura verdade, porque de fato ele é o rei dos judeus. E o trono de Jesus é aquele madeiro. O bom ladrão, que nós sabemos que na cruz é aquele ladrão humilde, enfim, no meio da escuridão do desespero, surge ali uma centelha de fé para ele, né? E ele reconhece três coisas fundamentais, esse bom ladrão. Primeiro, a sua própria culpa, porque nós estamos recebendo o que merecemos. Entre aspas, é o que ele diz para Jesus, reconhecendo a sua parte de miséria, de culpa, de responsabilidade. Depois ele reconhece a inocência de Jesus, ele não fez nada de mal, entre aspas. E depois a realeza transcendente de Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado, entre aspas. Ou seja, tudo isso saiu da boca de um ladrão miserável, alguém ali insignificante morrendo ao lado de Cristo.
Bem, ele não pede para ser salvo da cruz. O ladrão está lá pregado e sabe que vai morrer. Ele não pede para Cristo tirá-lo da cruz, mas ele pede para ser lembrado por Cristo, apesar dele estar ali morrendo na cruz. Então ele vê além da aparência de fracasso e enxerga um reino que está para começar. Bem, a resposta de Cristo é, Jesus não diz, bom, terás um lugar no meu reino no futuro, não é isso que Jesus afirma, mas ele pronuncia uma sentença real, cheia de misericórdia. Em verdade te digo, estarás hoje comigo no paraíso. Bom, em verdade eu te digo, que é uma fórmula solene, quer dizer, a salvação não é uma realidade distante, mas ela é imediata, ela ocorre agora na vida dessa pessoa que está morrendo ali, quer dizer, no momento de maior sofrimento, e Jesus explica para ele a essência da salvação, quer dizer, estarás comigo, não é lugar, mas é uma pessoa, é a comunhão com o Rei, lá no paraíso, restauração da intimidade com Deus, perdida desde o Éden. Bom, então nós temos uma ótima passagem para reflexão, pois nesse domingo a gente é convidado a fazer a mesma pergunta que pairava lá no Gólgota, na hora da Cristo. Onde eu vejo o meu Rei? Onde está o meu Rei? Quem é Ele? Porque o mundo, hoje, como então, continua gritando essa mesma lógica. Desce da cruz e mostra teu poder. A lógica do mundo é essa narrativa. O sucesso, a força, a autossuficiência, a vitória é fácil, enfim, sinais de grandeza. Quantas vezes nós mesmos, em nossas orações, imploramos para Deus que nos tire da cruz, em vez de nos pedir que nos encontremos, encontremos Cristo na cruz. Mais do que nos tirar da cruz, a gente deveria ter força para pedir que Cristo mostre a sua luz em meio à nossa cruz. A solenidade de Cristo Rei nos revela uma verdade, então, muito grandiosa. O poder de Deus se manifesta na doação, no amor até o extremo, na vulnerabilidade que vence o mundo. O trono de Cristo é a cruz, porque foi ali que ele reinou sobre o pecado e a morte, não evitando o sofrimento, mas transformando o sofrimento em caminho de salvação. O bom ladrão é o primeiro súdito deste reino, claro, modelo da nossa conversão, porque a sua fé, de fato, a fé desse homem que morre ao lado de Cristo, é uma fé que enxerga no escuro, é uma fé humilde, é uma fé também que o salva, porque é na confiança, nascida nesse abismo de miséria, que abre, portanto, para ele as portas do paraíso. A nossa vida, de fato, com suas cruzes grandes e pequenas, etc., seja doença, solidão, incompreensões, falhas, angústias e tal, é, de fato, o nosso Gólgota. Nós também estamos no Gólgota. E é exatamente aí, no ponto de nossa maior fraqueza, que Cristo, nosso Rei, nos estende a mão e nos convida a fazer como, de fato, o ladrão fez na cruz. Senhor, lembra-te de mim. Então, nós não peçamos que tire, que nos desça da cruz, que tire a nossa cruz, mas que nos dê a graça de, na nossa cruz, reconhecê-lo como Rei, sim. Que a nossa fé não dependa dos sinais do poder do mundo, mas da certeza de que seu reinado de amor já começou, mas que mesmo ainda hoje Ele quer nos levar consigo para o paraíso, sim. Portanto, irmãos, neste domingo, contemplando o Rei crucificado, nós podemos dizer com toda a nossa vida, a nossa força, viva Cristo Rei. Porque, de fato, Ele é o Rei desse mundo, o Rei da nossa vida, das nossas almas, é o Rei dessa geração, de todos os tempos, nesse presente, foi no passado e será no futuro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.